Você tá sozinho no seu quarto procurando a chave do seu carro. De repente, você se pega falando: cadê essa droga de chave que eu deixei aqui? E aí você começa a pensar: será que eu tô ficando maluco? Será que eu tô ficando doido que eu não tô achando essa chave? Na verdade, você tá fazendo algo que o seu cérebro ama. O seu cérebro adora isso. E isso é muito mais inteligente do que as pessoas acreditam ser. Sabe aquela tia do ônibus que fala sozinha e todo mundo, quando observa, começa a dar uma risada? Ou aquele vovozinho que anda na rua esticulando a mão? Mas, quando você faz isso, a gente apenas afirma que é um pensamento em voz alta, correto? Bom, se você é esse tipo de pessoa, eu quero te falar algo muito, mas muito importante. Presta bem atenção nisso. Imagina que você trabalha de casa e você acorda, senta na sua mesa para tomar seu café e fala em voz alta: hoje vai ser um dia e tanto, bora pra cima. Por trás dessa fala tá uma preparação psicológica. Você tá controlando a sua ansiedade, falando: tá tudo bem, eu tenho meus compromissos, mas eu vou cumprir. Ao mesmo tempo, você tá falando pra si mesmo, focar no que você tem que focar. Então, se isso não é benéfico, eu não sei o que que é. E quando você repete no mercado que você tem que comprar 1 quilo de colchão mole, comprar o café que acabou e tá caro e um pacote de arroz, será que isso não te ajuda a se concentrar? Mas calma que eu vou te explicar certinho agora que falar sozinho não é um ato falho, é um recurso. Primeiro passo é você identificar que você ativa 2 recursos ao mesmo tempo. Ô Alexandre, como assim 2 recursos ao mesmo tempo? Sabe aquelas pessoas que vai estacionar o carro e aí ela baixa o volume da música no 0 para ela se concentrar em conseguir estacionar o carro melhor? Não é que a música vai atrapalhar ela a estacionar, mas ela vai diminuir uma atenção paralela para focar no que realmente importa. Ou quando você começa a ler alguma pergunta, algum texto em voz alta para compreender melhor. Basicamente, ela está forçando o pensamento dela a focar no que ela está falando. A gente fala em voz alta para concentrar o nosso pensamento em um assunto só, em um conteúdo só. Isso é sensacional. Em um mundo em que quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente já perde a concentração sobre a Virgínia e o Vinícius Júnior. Que assunto merda, hein? Mas tem outro algo escondido por trás que as pessoas fazem sem elas perceber. Sabe quando você tem várias coisas para fazer no seu dia, uma informação separada de cada uma da outra, e quando você verbaliza em voz alta, é como se você pegasse os assuntos mais importantes e colocasse em uma seleção de prioridade. É uma organização do seu cérebro cheio de informações e neurônios ao tempo todo. Isso é sensacional para quem fica um pouco mais ansioso e parece que está perdido naquele dia. Algumas pessoas referem isso como se fosse um problema, mas isso é nada mais, nada menos do que uma forma de você controlar e ter controle sobre você mesmo. Quando você fala em que dar prioridades aos assuntos importantes, é você dar responsabilidades ao que mais é importante. Além da prioridade de assuntos, tem outra coisa por trás que eu acho que ninguém percebe isso, de verdade mesmo, que é a regulação emocional. Quem nunca, em uma situação de estresse, falou em voz alta para ela mesma: tá tudo bem, calma, tá tudo bem. A partir desse momento que você começa a verbalizar sobre a situação que você está passando nervosa e você começa a falar, é como se você estivesse distante daquele problema, ela estivesse fora de você e você olhasse de outra face e tem mais controle sobre a situação. Você consegue regular seu emocional e depois você agradecer. Ah, ainda bem que eu não fiz merda quando eu tava nervoso. Porque todo mundo sabe que quando faz merda, quando tá nervoso, depois se arrepende. E tem outra coisa também. E deixa eu te fazer uma pergunta, isso aqui é importante. Você acredita que você conversar com você mesmo te ajuda a ter mais interação social? Porque na minha visão, se uma pessoa passa muito tempo sozinho e ela começa a falar sozinho para entender um assunto, compreender uma situação, isso é maravilhoso, porque muitas pessoas ficam muito tempo sozinhas e esse mecanismo da fala ajuda ela a ter até uma interação social ali, mesmo que sozinha, para sustentar suas ideias. Mas existe uma situação que pode separar esses dois mundos. Quando nós verbalizamos muito sozinhos sobre algumas situações em voz alta ou sobre algum assunto específico, falamos muito sozinho, significa que a gente está tentando entender algum assunto que está meio embaraçado dentro de nós. E por mais que é maravilhosamente incrível falar sozinho, pelos diversos motivos que eu falei atrás, ela não é talvez a melhor opção em todos os momentos. Talvez tá faltando aí, amigão, uma interação social. Porque acredita em mim, esse papo de que o ser humano sozinho ele é melhor, isso é mentira, tá? Todo ser humano precisa de socialização. Não existe esse papo de que você é feliz sozinho a vida inteira. Não existe. A gente quer ser independente, a gente quer se virar sozinho. O problema é que às vezes a gente exagera demais nessa dose.
Quando você verbaliza com outra pessoa, por mais que às vezes pareça não fazer impacto, faz muito impacto. Quem nunca começou a conversar com alguém sobre um assunto específico, importante, e sentiu que aquilo se emocionou de alguma forma, algumas pessoas até choram quando o assunto toca demais, ou quando você explica uma situação que você sente que você foi injustiçado para outra pessoa, é como se você tivesse mais vontade de falar, porque outra pessoa está te ouvindo, outra pessoa está prestando atenção em você. Então você fala sozinho, mas não se limita a isso, pelo amor de Deus. Eu e você tem dificuldade de compreender que isso nada mais é do que um hábito, um comportamento que você faz diariamente. Se você falar sozinho hoje, provavelmente você vai falar amanhã e você falou ontem também. Então você usa aquilo ali como um recurso para você quase todos os dias. E que bom. O complicado é que a partir daquele momento que você usa esse recurso para resolver situações que ela não resolve, como um acúmulo de emoções, acúmulo de pensamentos que deveria ser falado para outro ser humano como uma forma de alívio. E sabe que é o pior? Que quando a gente tem esse comportamento, esse hábito, a gente aprende a conviver com ele de uma forma desconfortável. A gente aceita esse desconforto como base de tudo e vira uma rotina. Nossa, eu tô... Mas se você não é esse tipo de pessoa, você tem que começar a se questionar por que você se incomoda com os outros pensam. Olha, tem um estudo já mostrado que fala que pessoas que afirmam em voz alta algumas situações do momento, isso ajuda a mudar aqueles pensamentos negativos. Eu não sou uma pessoa boa, eu não faço nada certo. E você começa a falar em voz alta. Por que eu não sou uma pessoa boa? Por que eu não faço nada certo? Quando você tira para fora isso, você externaliza, você começa a identificar que talvez aquilo que você está falando não é você. É apenas um pensamento te maleficiando, te negativado, trazendo você para baixo. Então, se existe tudo por trás, existe benefício na memória, na atenção e no foco, você está de parabéns, meu parceiro. Você é uma pessoa maravilhosa por usar esse recurso. Meu nome é Alexandre, obrigado demais por assistir esse vídeo até o final e se inscreve no canal. Ó, até rimou.